pessoal, eu sou Amanda Marques e hoje eu vim falar sobre uma dica técnica muito legal sobre os ladrilhos hidráulicos. Você já ouviu falar deles? Bom, ladrilhos hidráulicos foram utilizados durante muito tempo, principalmente na década de 30 e 40, onde eles eram aplicados em vários tipos de locais, tanto os internos quanto externos nas residências. E essa tendência do ladrilho hidráulico está voltando, né? Já voltou, na verdade, está sendo muito utilizado, né? Principalmente pela essa tendência retrô, vintage, né? Tá vindo muito forte cada vez mais. Então, justamente puxar o antigo para o atual, e isso está fazendo com que esse uso seja mais frequente, né? Mas vamos lá conhecer um pouquinho, entender como é que funciona os ladrilhos hidráulicos. Como eu te falei, os ladrilhos hidráulicos eram muito utilizados e faziam um grande sucesso na década de 30 e 40, tá? Eles são bonitos, versáteis, podem ser aplicados em diversas áreas e eles possuem diversas cores também, né? Você pode encontrar eles aplicados no piso, na parede, tanto nas áreas internas como nas áreas externas, né? Então, ele assim tem um uso muito versátil, né? Você pode utilizar em muitos locais, né? As peças, elas devem ser guardadas quando chegam na obra, digamos assim, elas são guardadas e armazenadas em cima de pallets. Pallets é que são aquelas estruturas de madeiras, né? E quando eles vão ser guardados, para que não ocorra arranhões, não fique nenhum tipo de sujeira impregnada, a face de um ladrilho tem que estar com a face do outro. Então, eles são guardados face a face. E depois, na hora de você aplicar, né, e assentar isso na obra, você vai ter que fazer isso lá no estágio final. Na hora que estiver quase terminando a obra, aí sim, você faz o assentamento do ladrilho hidráulico, tá? Ele é aplicado com argamassa e é importante colocar essa nessa parte final, justamente para evitar que quebre, porque querendo ou não, essas pedras são caras, não são peças baratas, né? Elas são feitas artesanalmente, então por isso elas acabam se tornando bem mais caras do que outros materiais semelhantes, que eu já vou falar deles, tá? Então, coloca ele, aplica ele lá no final da obra para que evite sujeira, que eles quebrem e que não ocorra porosidade entre eles, tá? E assim não fique com perfuraçõezinhas nas peças, ok? Bom, quando eles vão ser produzidos, como eu te falei, eles são produzidos um a um, pecinha por pecinha, tá? Então, por isso, você não vai encontrar eles assim em grande quantidade. São feitos sempre sob encomenda. Você encomenda as peças no modelo que você quer, no formato que você quer, né? Com o desenho que você deseja. Observe que isso aqui é uma forma, tá? Feita de ferro, de uma peça. Observe essa peça aqui. Isso aqui é uma forma, né? Feita de ferro, em que essa forma aqui, ó, vai ser encaixada numa peça, num suporte como esse aqui, ó, tá vendo? E aí, quando ele está aplicado nesse suporte, aí manualmente é colocado o material em que ele vai utilizar cimento e pigmentos para dar essa tonalidade de cor, tá? Então, é uma massa fundida que tá ali. Então, por ser uma massa fundida que tá aqui, olha aqui, ó, o corte dela, né? Olhando no lateral dela, como as cores vão entrando até o final, ó, da peça, tá vendo? Não é uma camada rasa. Como elas são fundidas e não uma imagem impressa, a durabilidade dessas peças são bem maiores. É cimento junto com pigmentos que faz com que o material fundido seja espesso e isso não tenha tanto desgaste como uma peça impressa, certo? Aqui, ó, exemplos, né, de como a gente pode aplicar, né, tanto no hall como também numa área externa, tá vendo? Na parede e na área externa. Aqui no piso também tem, ó, hall de entrada, que seria ambiente interno e área externa, certo? Mas aí você pode me perguntar, tá, Amanda, mas por que o nome é ladrilho hidráulico, né? Esse nome, ele foi utilizado, né, para dar nome ao ladrilho, porque eles passam cerca de 8 horas debaixo d'água para fazer a cura daquela peça. Então, por causa disso, ele é chamado de ladrilho hidráulico, tá? Então, como eu estava falando para você, ó, né, eles são assentados aqui sobre argamassas e, em geral, a junta é seca. O que é junta? É aquele filetezinho que tem entre as peças, né? Geralmente a gente vê isso em azulejos, né?
Então, essa junta, ela em geral é uma junta seca, então uma peça bem próxima uma da outra, tá? Caso o cliente queira, né, ele solicite que tenha um rejunte ali no meio, né? Como é o caso dessas peças aqui, ó, isso tem que ser solicitado para o fabricante, tá? Então, junto com as peças, você solicita com o fabricante o material para fazer o assentamento e o rejunte dessas peças, ok? Ó, aqui está sendo aplicado, olha que massa, bem legal, né? Existem 3 tipos de ladrilhos hidráulicos: o liso, o decorado e o antiderrapante. O liso, ele é aplicado também em ambientes internos ou externos, tanto faz. E é muito utilizado em decorações de fachadas, né? Então, quando você vê em fachadas, é esse que está sendo utilizado, esse primeiro aqui, ó, tá? Você pode também fazer composições com outros tipos de ladrilhos decorados, né? Para dar acabamento ao ambiente. Então, você pode utilizar um modelo e na borda, por exemplo, utilizar outro, fazendo como se fosse um tapete, assim. Fica muito legal, tá? Os decorados, que são esse aqui, que você pode trabalhar em conjunto com os lisos, né? Ficam bem bacanas. Eles servem para compor esses tapetes que eu falei, essas bordas, os rodapés. Você pode deixar um ladrilho liso no meio e a borda fazer com decorado, ou vice-versa, né? Então, eles fazem com que foque a atenção para aquela área, né? Porque justamente onde está o decorado. Também você pode utilizar eles para fazer rodapé. Fazer o rodapé de ambientes internos, nos externos também você pode fazer, mas é mais utilizado no ambiente interno, né? Os antiderrapantes, eles são ideais para calçadas, para ambientes de passeio, os passeios públicos, por exemplo, né? É interessante ter esse, pátios, bordas de piscinas, áreas onde tem a movimentação, mobilidade, onde as pessoas andam, né? E áreas molhadas, também é muito legal para essas áreas, né? As peças possuem alta resistência e permitem uma manutenção para substituir peças com muita facilidade. Então, você perde e muda somente uma peça que estragou, não precisa trocar todo o piso, né? Então, é bem bacana para essas áreas, principalmente áreas de circulação, molhadas, enfim, onde vai ter muita circulação, é legal essas peças aí, ok? Bom, aqui ó, você vai encontrar e ver outro tipo de material. Você acha que é ladrilho isso aqui, né? Parece, não parece? Mas não é. Hoje nós encontramos com muita facilidade, aliás, está sendo muito mais utilizado esse tipo de material do que o ladrilho, tá? Que são os porcelanatos com a imagem impressa dos ladrilhos hidráulicos. Então você encontra essas peças em qualquer loja que vende cerâmicas e porcelanatos, tá? Você vai encontrar essas peças. A grande diferença é a questão da resistência do material, que é uma peça de porcelanato, né? Não tem comparação com o ladrilho hidráulico, que é bem grosso, que é feito de cimento. Desgaste, esse aqui ocorre desgaste com maior facilidade do que no ladrilho hidráulico, né? Mas também o custo é bem diferenciado. O custo do porcelanato é bem inferior ao do ladrilho hidráulico, justamente porque o ladrilho ele é feito individualmente, de uma maneira artesanal. Imagina, tantos anos já se passaram e a gente utiliza ainda o mesmo processo, a mesma metodologia. Então, você pode encontrar o aspecto do ladrilho em porcelanatos, né? De várias marcas e que vai substituir o ladrilho hidráulico. Se você quer apenas uma área de parede, por exemplo, você consegue trabalhar de uma maneira bem legal os ladrilhos hidráulicos, ficando bonito com um custo bem mais acessível, tá? Então, essa é uma opção do teu cliente e tua escolha de projeto para baratear, às vezes, a necessidade do teu cliente naquele momento, certo? Espero que você tenha gostado da minha dica de hoje, que tenha esclarecido muita coisa. Aproveite para curtir a página caso você gostou. Isso acaba me mostrando se eu estou indo no caminho certo, se realmente você está gostando dos meus vídeos, se eu posso continuar seguindo essa linha, né? E isso faz com que eu consiga entender se realmente o que eu estou apresentando para você está funcionando e está te ajudando, tá? Comente embaixo desse vídeo, né? Assim eu posso interagir com você, tirar dúvidas não só suas, mas também de outras pessoas. E além de tirar dúvidas, acaba me inspirando para novos vídeos, tá? Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, clique em curtir. Se você quiser receber de primeira mão os meus vídeos, vai lá e se inscreve, né? Justamente no canal, porque daí assim toda semana eu mando um videozinho para você e você vai receber de primeira mão as dicas que eu tô passando. Tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.